Olá, queridos, tudo bem? Quem me conhece sabe que quando eu conheço alguma coisa que eu goste, alguma coisa que me chama a atenção, que me inspira de alguma forma, eu gosto de compartilhar com os meus amigos. Como vocês são meus amigos, eu quero compartilhar com vocês uma obra que eu conheci em 2014, Constrangidos pelo Amor, escrito pela Heidi Becker. Eu conheci essa obra através de uma amiga muito querida, a pastora Iponilde, em um momento assim que eu estava muito efervescente por conhecer mais do Senhor. Na verdade, eu já tinha experiências com o Senhor, eu já tinha experiências sobre o amor, sobre evangelismo, sobre a obra do Senhor, mas eu estava passando por um momento assim difícil, especialmente com relação a mim mesma, porque eu tinha um problema de aceitação, autoaceitação. Então eu sentia muita rejeição de algumas pessoas, e mesmo estando na igreja, eu não conseguia me encontrar assim com as pessoas. Eu tinha muito essa limitação. Algumas pessoas, eu achava assim, as pessoas não gostam de mim e tal. Então eu tinha esse problema de aceitação. E eu nem diria que era questão de autoestima ou de estima, mas era uma questão de relacionamento mesmo, de me dar bem com as pessoas, de amar as pessoas e me sentir amada por elas. E aquilo era algo que me deixava muito preocupada, porque eu pensava assim, eu sempre tive muito respeito pelo nome do Senhor, de levar o nome do Senhor. Então eu imaginava assim, que se as pessoas não me aceitam, ou as pessoas não gostam de mim, consequentemente não vão gostar daquele a quem eu amo, aquele a quem eu sirvo, que é o meu Deus, né? Então eu tinha medo das pessoas terem esse reflexo de falta de simpatia por mim e refletir isso no Senhor. Claro que isso nunca vai acontecer, né? Porque Ele é soberano e todo-poderoso. Mas nessa obra, o que eu aprendi com essa obra? Essa obra, ela é como se fosse uma autobiografia da Heidi. Ela é americana, nasceu na Califórnia, e ela nasceu em uma família bem abastada, bem rica, e logo desde a infância dela, a pré-adolescência, ela já era cristã, e ela começou a crescer no coração dela uma chama pela obra missionária, através de alguns professores da escola que faziam a obra missionária, e aquilo despertou nela o desejo de conhecer o campo missionário. E assim que ela terminou a faculdade, que ela conheceu o marido dela, ela foi logo para a obra missionária em um país africano, em Moçambique, e lá ela começou a desenvolver esse trabalho em aldeias, em pequenas vilas, em pequenas cidades. Ela deixou tudo que ela tinha, toda a vida dela nos Estados Unidos, e foi diretamente morar na África. Foi lá que ela teve os filhos dela, foi lá que ela cresceu como esposa, mas principalmente como serva. E à medida que eu fui lendo essa obra, que é interessantíssimo como ela utiliza o Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças, para ela ir trabalhando sobre o relacionamento dela com o Senhor, por meio do Espírito Santo, com Jesus, com o Pai, e como ela vai pegando isso e aplicando no relacionamento que Deus foi dando para ela naquele lugar, naquele país. E ela começa pegando cada uma das bem-aventuranças e ela faz um confronto, né? Ela faz ali uma aplicação também a partir de um texto, de uma oração da Madre Teresa. E eu acho tão interessante como que ela consegue colocar esses princípios das bem-aventuranças em cada um dos momentos que ela foi vivendo, e como que aquilo foi acompanhando o ministério dela. E ela vai falando sobre como que o amor de Deus, ele nos constrange à medida que nós nos percebemos amados por Ele. Muitas vezes a gente se esquece desse amor, muitas vezes a gente não percebe esse amor, porque a gente está tão envolvido nas nossas lutas, nas nossas questões, no nosso cotidiano, que a gente acaba esquecendo desse amor e como esse amor se manifesta na nossa vida por meio das coisas mais simples. E a Heidi, ela vai colocando isso
ela vai falando sobre esse amor, sobre entender do amor de Deus sobre ela, à medida que ela libera amor para outras pessoas. E quanto mais ela vai se enchendo de amor pelas pessoas, mais ela vai percebendo como ela é amada, mais ela vai entendendo do amor de Deus sobre ela, porque a gente dá aquilo que a gente tem. Então, à medida que ela vai amando as pessoas, que ela vai externando esse amor, mesmo às vezes amando pessoas que em outro momento a gente poderia dizer assim, não vale a pena ser amado, mas ela consegue entender que muitas vezes a gente é grosseiro, às vezes a gente responde palavras ofensivas, a gente coloca para fora coisas que vão ferir o outro, porque é tudo aquilo que tem dentro da pessoa, é tudo aquilo que ele tem. Então, a pessoa ferida, geralmente ele vai ferir o outro. Uma pessoa magoada, a tendência dele é magoar outras pessoas. Uma pessoa que está com uma dor muito grande, ele nem sempre consegue entender alguém que não está sentindo a dor. E é interessante quando você para pensar, quando alguém é muito feliz, ele não consegue entender aquele que é muito triste. Ou aquele que está muito triste não consegue conceber a ideia de alguém estar feliz. Então, com a Heidi, a gente começa a aprender que aquilo que a pessoa projeta no outro é o que ele tem dentro de si. E muitas vezes aquela agressão, aquela forma violenta de agir ou de colocar para fora determinados sentimentos como uma forma de até autodefesa mesmo, é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda, é um pedido de companhia naquele momento de dor. E à medida que a gente vai lendo essa obra, cada uma das bem-aventuranças, quando ela fala sobre os pobres de espírito, ela faz uma comparação entre o Ocidente e o Oriente. E ela fala que aqui no Ocidente, às vezes a gente não tem noção de que somos pobres, e de que estamos doentes e que carecemos de cura, porque a gente está o tempo inteiro acostumado com aquilo e a gente começa a aprender a criar um jeitinho para se sobressair daquela dor e a gente acaba levando isso sem resolver. Ela coloca assim, os ocidentais, eles não sabem que são pobres, eles não sabem que estão enfermos, eles não sabem porque eles estão ali e eles começam a dizer, mas tá tudo bem, isso eu vou conseguir resolver. O que na África, eles são conscientes de que são pobres, eles são conscientes de que estão doentes, eles são conscientes que precisam de Deus, eles precisam do Senhor. E ela diz que há uma diferença muito grande entre você não ter essa consciência de que precisa de salvação, de que você está carente do amor, carente da misericórdia. E aí ela faz esse paralelo, que às vezes a gente vai se acostumando, não, tá tudo bem, vai passar. E na verdade não vai, se não for resolvido, se não for sentado, se não for discutido e entendido que aquilo é um problema. E à medida que eu vou vendo ela escrevendo, né, sobre o que é ser pobre de espírito, sobre a necessidade que nós temos uns dos outros, como Jesus e o Pai, eles tinham uma unidade tão grande, como eles eram um só. E como a gente percebe que essa unidade, ela faz com que não haja separação, ela faz com que não haja ruptura, como na aliança de casamento, quando todos estão interligados, um sustentando o outro, uns levando os fardos uns dos outros, isso torna mais leve, isso é mais prazeroso, a vida é mais saudável. E o nosso problema é o individualismo, como nós queremos nos separar de Deus, como nós queremos ser autossuficientes, como nós queremos ter uma vida desassociada dos outros. Não, eu consegui isso por mérito próprio, eu consegui isso sem que ninguém me ajudasse, e tal. Quando ela fala sobre os pobres e os humildes, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram. E aí ela vai falando sobre a importância de nós dependermos uns dos outros. Não naquela dependência tóxica ou aquela coisa de eu só vivo se tiver fulano. Não, mas entender
que nós precisamos compartilhar a nossa vida com as outras pessoas e assim elas também conosco. E ela fala sobre o que é ser rico versus o que é ser pobre, né? Que muitas vezes a riqueza é associada a bens materiais, a riqueza é associada a posses. Muitas vezes as pessoas se enganam achando que prosperidade tem a ver necessariamente com riquezas e posses, mas que na verdade a riqueza e a prosperidade tem a ver com um estado de espírito, de plenitude. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei o que é ter bonança, mas também eu sei o que é ter escassez. E o apóstolo Paulo fala isso com uma paz, com uma tranquilidade, com uma certeza de que ele sabe que a riqueza não está necessariamente em ter posses, mas está em paz, e em paz em Deus. E aí ela vai dizendo tudo aquilo que vai tratando sobre as bem-aventuranças e o que é ser pobre de espírito. E ela vai dizendo que é tão ilusório achar que damos conta de sermos plenos e satisfeitos sem um Deus poderoso que nos conduza e que nos leve em direção a Ele. E esse livro, com certeza eu não quero me alongar, mas a cada uma das bem-aventuranças ela vai trazendo relatos de momentos que ela esteve ali, que até hoje ela vive lá, mas de cada momento que ela viveu, tem histórias que eu vou lendo assim, eu vou chorando, porque eu aprendi tanto sobre o amor. E ela fala sobre entender o coração de Jesus, de ter compaixão, de entender que muitas vezes nós olhamos para a aparência e nós julgamos as pessoas, mas aquela pessoa é tão amada do Senhor, aquela pessoa ocupa um lugar tão especial no coração do Senhor. E quem somos nós para julgar? Quem somos nós para desejar algo diferente daquilo que o Pai deseja para ele? E ela fala sobre o consolo que vem de Deus, que não é um consolo como o do homem, que é um consolo terno, um consolo pleno, um consolo de amor. Eu queria poder falar sobre cada capítulo, sobre cada história, sobre cada coisa que eu aprendo com ela. Mas a coisa mais importante que eu aprendi sobre o amor, sobre ser amado, sobre ser aceito, é quando você percebe que você não tem que se ocupar de agradar as pessoas, mas entender e saber qual é o seu lugar em Deus, no coração dele. E quando eu li essa obra lá em 2014, que eu entendi que o meu lugar era no Senhor, no coração de Jesus, que eu entendi que ele já me amava e que eu não tinha que agradar aos outros para ser aceita, eu só tinha que me encontrar nele. E eu quero dizer para vocês que a minha vida mudou, porque hoje eu amo todas as pessoas e eu entendo que mesmo que alguns não me amem ou que me rejeitem, mas ainda assim eu as amo, porque eu fui primeiramente amada e eu não posso ignorar esse amor. E a única forma que eu tenho para agradecer esse amor é amando de volta, é amando quem está perto, quem está na minha linha de alcance e aqueles que estão ao alcance das minhas orações. Eu oro por todos vocês, eu oro por todos aqueles que por algum motivo estão passando por esse processo de dor, ou que tem algum problema de aceitação ou de rejeição. Eu quero dizer que você precisa saber que você, antes de tudo, amado do Senhor, e Ele conhece você. E por mais que você possa olhar para o seu colega do lado, o seu amigo, o seu vizinho, e não sentir esse amor, ele já é derramado e liberado sobre sua vida. Receba o amor do Senhor, se encontre nele, veja nele um amor constrangedor, que você não fez nada para merecer. E não há nada que você faça para que ele te ame mais, e nem tão pouco nada que você faça para que ele te ame menos. Quando você entender que é amado primeiramente nele, você vai entender por que algumas pessoas não conseguem te amar, ou porque essas pessoas não conseguem amar a si mesmos. E aí sim, você vai ter essa plenitude no amor de Deus. Ai, como é bom, não é? Eu quero te abençoar. Eu te pedi assim, se você não conhece essa obra, busque conhecer. Amém? Ou então leia lá a parábola das bem-aventuranças. Aliás,
o sermão das bem-aventuranças. Deus te abençoe.